Galo e Flamengo. Mas isso aí não é meio filme repetido? Pois bem, agora é Brasileiro, Maracanã e chance de revanche para os atleticanos. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Depois de ser vice na Copa do Brasil... Chega de sofrimento, tá na hora de alegria. Me ajuda, Galo! Hora de voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. A nossa situação no Brasileirão não é boa, cabeça erguida e continuar dando o nosso melhor. Além de se preparar para a final da Libertadores, que vai ser disputada no dia 30 de novembro, o Galo ainda tem objetivos bem claros no Brasileirão. Pegar a Libertadores. A gente tem que pontuar no Brasileirão, temos que fazer bons jogos, o time todo ganhar o máximo possível de confiança para chegar no dia 30 bem e assim conquistar a glória eterna. No mês de outubro, enquanto se dedicava às Copas, o Galo vacilou no Brasileiro. Foram 3 jogos poupando os titulares e sem conseguir vencer, o que deixou o Galo a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Claro que ainda dá tempo de chegar a essa vaga, principalmente porque, para mim, o Atlético não deve nada em elenco às outras equipes que estão brigando por essas vagas para pré-Libertadores, por assim dizer, né? Outro caminho para se classificar para a Libertadores do ano que vem seria levar o título continental contra o Botafogo lá na Argentina. Nosso desejo é de que o Atlético jogue a Copa Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão. Precisamos de uma grande remontada para isso. E temos a possibilidade pela final da Libertadores. Mediante a final da Copa Libertadores. E se não disputar a Libertadores ano que vem? Só a Sul-Americana, infelizmente. Sula, não tô querendo jogar Sula não, velho. Faltam 7 jogos pelo Brasileiro. O primeiro deles é hoje, contra um adversário indigesto. 4 para o Flamengo, 2 para o Atlético. 3 encontros no ano, 3 derrotas para o Flamengo. A mais dolorosa foi a de domingo. Muita tristeza, né? Perder um título sempre é muito ruim. Tá na hora da virada, eu acredito. 1-0 pro Galo, gol do Hulk. Tem que ter pelo menos uma vingança, né? Ganhar pelo menos uns 4-0, 3-0, tá bom demais. É hora da vingança, entendeu? Galo forte e vingador. É isso aí. Atleticano trabalhado na vingança. 8 horas da noite no Maraca. Vamos pra lá, onde está a Lud Ciance? Porque babado. Gabigol foi cortado dessa partida. Lud, me conta por quê. Fala, Maurício. Vim pro Rio de Janeiro apurar essa informação. O clima tá tenso, rapaz. A notícia do dia é a ausência do Gabigol, que tá acertado com o Cruzeiro. O Flamengo divulgou ontem uma nota falando que ele não seria relacionado e na nota tá escrito que essa decisão visa manter a harmonia do elenco e dar tranquilidade pro Felipe Luiz. O Gabigol não teria gostado muito de ter sido substituído na final da Copa do Brasil. O Gabigol logo depois postou nas redes sociais que essa decisão foi unilateral, só por parte do clube, que ele estará hoje aqui no jogo, no meio da torcida, vendo essa partida. O Flamengo não gostou muito da forma como o Gabigol anunciou essa saída logo depois do jogo, dessa decisão da Copa do Brasil. Maurício. Atenção, CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para 2025, famoso ano que vem. Primeira mudança, anota a data dos estaduais. Vão começar no dia 12 de janeiro até o dia 26 de março. Brasileiro começa logo na sequência, dia 29 de março até o dia 21 de dezembro, quase Natal. Só que o Brasileirão vai parar durante o Super Mundialzão de clubes entre 15 de junho e 13 de julho. O calendário completo não pegou? Vai no nosso site ge.globo que você confere tudo. Agora uma notícia que preocupa os atleticanos. O Guilherme Arana se machucou. Guto Rabelo conta pra gente. A seleção brasileira treinou agora há pouco e nós fomos surpreendidos por uma ausência. O Guilherme Arana não participou do treino. Aí veio a notícia. O lateral esquerdo do Atlético sofreu uma torção no tornozelo direito na atividade de ontem. Segundo o técnico Dorival Júnior, aparentemente não é nada muito grave. O Arana está em tratamento, ele já seria a reserva na partida de amanhã. Existe a chance ainda dele ser relacionado para o jogo. Se não for, será reavaliado e de repente pode reaparecer no jogo contra o Uruguai na terça-feira. Notícia importante, a Arena MRV foi interditada provisoriamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, depois dos incidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último domingo. Por isso, o Atlético vai ter que jogar em outro estádio e com portões fechados. A direção disse que vai recorrer da decisão e o próximo jogo do Atlético como mandante é contra o Botafogo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vamos voltar com a Lud Ciance no Rio de Janeiro, direto
direto do Maracanã, que hoje tem o jogo contra o Flamengo. E o Milito vai ter alguns problemas, né? Alguns desfalques, jogadores nas seleções. Como que o Galo vai jogar hoje à noite, Lud? Pois é, Maurício. O Galo que vinha poupando, né, no Campeonato Brasileiro por conta das Copas, hoje vem com força total, considerando as opções que o Milito tem, né? Alguns jogadores foram liberados por causa da data FIFA. O Arana está com a seleção, o Alan Franco também, Júnior Alonso e o Vargas não estão disponíveis para hoje. O Paulinho, que não vinha sendo relacionado para o Campeonato Brasileiro por causa de algumas dores, estava sendo utilizado só nas Copas, voltou a ser relacionado para o jogo de hoje depois de mais de um mês sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos abrir aí um provável campinho do Milito para hoje à noite. Olha só, o Everson no gol, na linha defensiva o Saravia, Batalha, Lianco, Scarpa, Otávio, Rubens pela esquerda, Fausto Vera, Zarate, Hulk e Daverson, que pode jogar, não podia na Copa do Brasil, mas agora está liberado no Campeonato Brasileiro. Então hoje vai ter Deivinho, Plim, piscadinha do atacante do Atlético, jogo importantíssimo. Lud, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Piscadinha da Lud. O primeiro grande problema, o primeiro absurdo enorme, é que a gente vai ter a primeira data de campeonato estadual 5 dias depois da reapresentação dos jogadores. Isso é um crime com a saúde dos atletas. Os caras vão estar voltando de férias e vão ter que jogar 5 dias depois de se reapresentar. Tá certo que algumas federações estaduais, como a Mineira, por exemplo, tem um calendário um pouco mais enxuto, são 16 datas para os estaduais, a Federação Mineira, por exemplo, usa 12. Então ela pode manejar para não ter jogo já de imediato para os seus clubes, mas algumas federações não vão ter opção e os clubes vão ter que se apresentar num dia e jogar praticamente no outro 5 dias depois. O Paulistão vai começar dia 15. O Paulistão dia 15? Dia 15. Que é na segunda data, né, disponível aí para os campeonatos estaduais. O outro problema, já vai anotando aí, porque vai ter reclamação no ano que vem. Se utilizarem as federações a última data disponível para os campeonatos estaduais, a final do campeonato estadual vai ser um dia depois de Brasil e Argentina nas eliminatórias, e de uma rodada das eliminatórias completas. Então a gente pode ter, por exemplo, Atlético e Cruzeiro disputando a final do Campeonato Mineiro do ano que vem, um dia depois de um jogo entre Brasil e Argentina e de toda uma rodada das eliminatórias. Vai ter desfalque na final do campeonato estadual e vai ter reclamação, já estou antecipando aqui. Outro problema que a gente vai ter no calendário. Se algum clube brasileiro chegar na final do Mundial de Clubes, eu acho muito pouco provável que aconteça, tá? Mas se acontecer de um clube brasileiro chegar na final do Mundial de Clubes, vai ter rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana da final do Mundial de Clubes. Ou seja, a gente vai ter já aí um jogo que vai ter que ser adiado desse clube e isso vai dar problema lá na frente, porque não tem data para recolocar nenhum jogo adiado. O calendário está totalmente ocupado para o ano que vem. Vamos ter que rebolar, vamos ter que torcer para não ter nenhuma tragédia como a gente teve esse ano no Rio Grande do Sul, porque não tem espaço no calendário para realocar a data. Outro problema do Mundial de Clubes que a gente pode ter. Se um clube brasileiro chegar na final do Mundial de Clubes e ele tiver que jogar o playoff da Copa Sul-Americana, ou seja, ele ficar em terceiro na Copa Libertadores na fase de grupos e chegar à final do Mundial de Clubes, esse clube ele vai ter que jogar no domingo nos Estados Unidos e na quarta-feira no Brasil. Ou seja, ele vai ter 3 dias de descanso para jogar um jogo importante de Sul-Americana com um descanso praticamente inexistente, porque ele vai gastar mais de um dia de viagem. Se a gente for considerar, tem o desgaste do jogo, final do Mundial, enfim. A gente vai ter esse problema. E outra, também tem rodada do Campeonato Brasileiro na data do playoff da Sul-Americana. Ou seja, esse time, além de jogar domingo nos Estados Unidos, quarta-feira no Brasil Sul-Americana, ele vai ter 2 jogos adiados no Campeonato Brasileiro, para ele vai ter que fazer mais adiante. É um grande problema. Outro problema do Mundial de Clubes. A CBF reduziu as férias dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros vão ter só 15 dias de férias no final desse ano e início do ano que vem. Por quê? Porque a CBF instituiu 15 dias de férias no meio da temporada. Mas os times que vão disputar o Mundial de Clubes não vão conseguir dar esses 15 dias de férias para os seus jogadores. Ou seja, no início de 2025, os times que disputarem o Mundial de Clubes terão um enorme problema para lidar com as férias dos seus jogadores no calendário. É outro grande problema. Mais um problema. A volta das quartas de final da Copa do Brasil também é um dia depois de uma data FIFA. Os times que estiverem nas quartas de final da Copa do Brasil vão reclamar, mas só vão reclamar quando já estiver em cima da data FIFA. Esse é o problema. Mais um problema que a gente tem. Rodada do Campeonato Brasileiro agendada para a data da final da Sul-Americana e para a data da final da Libertadores. Certamente a gente vai ter brasileiro. Na Libertadores é certo. Aposto
com quem quiser, que vamos ter pelo menos um brasileiro na final da Libertadores do ano que vem. Sul-Americana depende de alguns fatores, mas muito provavelmente teremos também. Ou seja, mais jogos que a gente vai ter que adiar e enfiar no meio de alguma data FIFA. E o maior problema do calendário do ano que vem que a gente pode ter, ele ignora completamente a existência do novo Mundial Interclubes, né? Que o campeão da Libertadores vai disputar esse ano, que vai ser em dezembro, vai ter que ir lá pro Catar e jogar 3 jogos se chegar à decisão. Ele não está no calendário do ano que vem. E como o Campeonato Brasileiro vai até dia 21 de dezembro, se algum clube brasileiro se classificar para o Mundial de Clubes, para o Interclubes, ganhando a Libertadores, ele não vai conseguir jogar a reta final do Campeonato Brasileiro, ou ele não vai conseguir jogar o Mundial Interclubes. Então eu já estou antecipando, porque vai ter clube reclamando no ano que vem. Rafael Interclubes não vai acabar, não? Na princípio ele vai ser anual. Vai continuar o anual Interclubes e o Mundial de 4 anos? O nome é FIFA World Intercontinental Cup. É a Copa Intercontinental. Né? É o que a gente falava do antigo Mundial. Mas esse vai continuar. Esse vai continuar anualmente. Tá, e aí vai ter o Super Mundial a cada 4 anos. É isso. Não vai caber. Resumindo. Não vai caber. Gente, mas assim, vamos lá. A gente tem aqui 16 datas de estadual. Pra quê? O ano tinha que ter pelo menos 450 Cara, é tão louco que a gente tem 16 datas de campeonato estadual. As finais da Conmebol, elas são hoje em um jogo. Um jogo. A gente falou isso outro dia. A Libertadores Sul-Americana é um jogo isolado. Aí chega a grande Recopa Sul-Americana, 2 datas. Aí você pega as fases de playoffs da pré-Libertadores, ou seja, a Libertadores começando já em fevereiro. O Campeonato Brasileiro sendo puxado para poder acomodar o Mundial de Clubes no meio do ano. E assim, a gente tá falando de Mundial de Clubes, que é um problema, gente, mas o meio do ano sempre é um problema aqui pro Brasil. É isso. A gente tá falando de Copa do Mundo, a gente tá falando de Copa América, a gente tá falando de Mundial de Clubes. Sempre teve esse problema, né? A gente tá falando muito, o Mundial malvadão e tal, mas a verdade é que sempre teve. A questão e a única diferença que tem é que quem jogam esse campeonato específico são os clubes, ou seja, teremos 4 clubes nossos disputando esse campeonato. Mas a do meio do ano, ela sempre é um problema. Então, gente, assim, eu só acho, tá? Que os estaduais, por mim, podem ir para aquele lugar e podia já acomodar um calendário europeu. Aí a gente não teria esse problema mais. É difícil, assim, a solução para esse problema é difícil. Eu não acho que é tão simples assim, né? Não é tão simples porque você é amarrado. Mas então, você simplesmente excluir o Campeonato Mineiro é uma decisão rápida, mas não sei se é tão fácil assim. E vou falar mais. Excluir o Campeonato Mineiro, você tem que dar soluções para os times do interior. Você quer que eu te fale por que o Campeonato Mineiro não vale nada? Não. Cruzeiro e Atlético marcaram amistosos na Flórida agora, no início do ano. Sim. Inclusive colide com essas datas deixadas aqui do calendário da CBF. Ou seja, Cruzeiro e Atlético, gente, eles necessariamente vão ir defecar pro campeonato estadual para fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. Sim, ou seja, vai entrar com o time sub-20 no campeonato estadual. Eu concordo que a relevância do campeonato estadual não se compara aos outros campeonatos, mas quando você acaba com o Campeonato Mineiro, o que você faz com os times do interior? É isso que eu tô falando. Eles jogam entre eles. Eles jogam entre eles, Rafa. É isso que eu tô falando. Os times do interior têm que jogar entre eles. E ponto final. Esse papinho que a gente já... Velho, eu já tô cansado desse papo, porque é o seguinte. A gente vira e fala assim, o Campeonato Mineiro leva Cruzeiro, Atlético e América pro interior. Eles vão com o time reserva, gente. Vai 2 vezes por ano pro interior e vão com o time reserva. Esquece esse papo, só acabou. Sub-20 esse que vai disputar a Copa São Paulo de futebol. A gente tem que lembrar isso. Não, mas aí os clubes ainda tem isso. Vão ter que fazer essa alteração, tipo, mandar um Sub-17... pra Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o puxa um, manda o outro, assim, aqueles jogadores que não vão pra Flórida vão ficar pra disputar o Campeonato Mineiro. Tá uma bagunça sem tamanho, eu acho que foi um calendário muito mal feito, muito mal planejado, que me perdoe a CBF, mas assim, vai ter problema igual o Grace falou, não tem lógica alguma esse calendário, e vão usar sim a data FIFA pra poder pagar esses jogos. Não tem como, vão fazer o que fizeram esse ano. A história tá contada e vai ser assim. Assim, a questão é que não há datas. Ou você acaba com algum campeonato, ou não tem datas. Você tem que reduzir. Você não tem solução. Você tá dando a solução. Ou você acaba com algum campeonato, ou não tem hipótese. Não cabe, a matemática não fecha. Não cabe. A opção é acabar com o campeonato nacional? Sim. Então vamos criar uma série
D de qualidade, uma Série E de qualidade. A Série C já era muito legal, já melhorou cara. muito a Já Série é C. muito legal a Série C. Então Série D vamos, também vamos melhorou criar a muito. Série D, Série E, Série F. E aí você vai alocando esses times, né? Não sei se isso é muito Gente, faz uma liga Minas Gerais, cara, aí você sossegado. consegue ganhar pelo menos 16 datas. Você já melhora muito. 16 datas resolveu o calendário. Você melhora muito. Agora pensando no ano que vem, que é o que tem pra hoje, o ano que vem. É base que vai jogar o Campeonato Estadual. Base que vai jogar o Campeonato Estadual. Não tem outra solução. E o torcedor tem que entender isso. É hora de você ver os meninos da base e ter calma. O time perdeu pro Ipatinga, perdeu pro Mamoré, perdeu... Cara, mas o torcedor sabe que, entre aspas, não é o time. Entende? É o clube, mas não é o time que joga. Mas aí o torcedor vai ter que ter essa consciência. Vai ter. De forma indireta ou de forma absolutamente direta, a CBF está dando no ano que vem o grande passo para o fim dos estaduais. Por que eu estou dizendo isso? Os campeonatos estaduais existem por 2 motivos. Primeiro, porque a CBF precisa das federações estaduais para votar no presidente. São as federações estaduais que escolhem o presidente da CBF. Então tem uma questão política para a existência dos campeonatos estaduais. O segundo ponto é que os clubes ganham muito dinheiro no estadual. O Campeonato Paulista paga muito bem, o Campeonato Carioca paga bem, o Campeonato Mineiro paga bem. Atlético e Cruzeiro, eles têm um bom dinheiro para disputar o campeonato estadual. E isso ajuda um pouco. A partir do momento que esses clubes não conseguem mais jogar o campeonato com seus times principais, o produto perde o interesse e, logicamente, o produto perde valor. E a partir do momento que ele perder valor, ele deixa de interessar os clubes grandes. E quando ele deixar de interessar os clubes grandes, a tendência é que ele deixe de existir. Mas já não é tanta grana assim não, Gris. A gente tá falando aqui de 5 milhões. 5 milhões que a TV paga. É pouco. É um quarto, mas é um quarto da folha mensal do clube. Isso pra você ficar preso em 3 meses, por mim, gente. Não, de fato já está perdendo valor. O problema é que os outros pagam muito. A se valorizar o Paulista paga muito. O problema do Campeonato Estadual, gente, chama-se Campeonato Paulista, porque ele é muito bom. Porque ele é muito bom e paga bem. O resto junta tudo, não dá meio. Enfim.